A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais um vídeo aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta nessa série é comentar as lições bíblicas da editora Caleu, que é usada pela Assembleia de Deus Missão na cidade de Blumenau. E o tema desse primeiro trimestre de 2026 é Evangelização, a chama que não pode se apagar, onde a lição trata de tudo que envolve a grande e prioritária missão da igreja, que é o evangelismo. A palavra em si, evangelho, quer dizer boa nova, boa notícia, a boa notícia que os evangelhos trazem, Jesus Cristo como Salvador da humanidade. E essa é a mensagem que a igreja, que nós, o corpo de Cristo, levamos para as pessoas. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo está voltando. E neste domingo, dia 18 de janeiro de 2026, a nossa lição número 3, com o título O Coração do Evangelista. E o texto-chave da nossa lição se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constrange que Paulo usa na sua segunda carta aos Coríntios, a ideia não é a pessoa ficar envergonhada, o amor de Cristo nos envergonha. A ideia é um rio cheio passando por um canal estreito. Isso é, o amor de Cristo está sendo canalizado firmemente num propósito. É também a ideia de um vento soprando muito forte, impulsionando a pessoa, e também a ideia de o influenciar muito a pessoa, e também como você estivesse encurralado, isso é, está sendo mantido no caminho. Então toda essa pressão que essa palavra constrange diz, a ideia é, você está sendo impulsionado pelo amor de Cristo. Primeira parte da nossa lição, o amor que transforma o evangelista. A palavra transforma fala de mudança, mas não simplesmente algo que você passou de um lugar para outro, mas uma transformação interior que impulsiona, como o termo já falei aqui, constrange, impulsiona a tomar atitudes em prol do reino de Deus. E a primeira parte, da parte 1, o evangelista é fruto do amor divino. Bom, evangelista é aquele que prega o evangelho, aquele que leva a mensagem. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que Jesus mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo é aquele que engloba todos os ministérios, os 4 ministérios. Já o profeta é aquele que representa Deus na terra, entrega a mensagem de Deus. O evangelista é aquele que leva a palavra. Podemos também falar que é o missionário. Apesar de todo cristão ser o evangelista, ser o missionário, aqui é um termo específico para uma chamada de Deus. Aí Paulo também diz dos pastores, que são aqueles que cuidam e guardam o rebanho. E tem os mestres, aqueles que ensinam a palavra de Deus, o viver diário cristão. Todos os 5 são importantíssimos, fundamentais para o reino de Deus, sendo que um não é mais importante que os outros. Todos se completam, todos é como se fosse um. Então, onde que o texto diz ali da lição que o evangelista é fruto do amor divino, nós entendemos que a palavra amor tem 3 significados no Novo Testamento. Tem o amor eros, que é o amor íntimo, o relacionamento do casal na sua intimidade. Tem o amor fileu, que é o amor de amigo, o amor de amizade, o amor de família, o chamado também amor fraternal. E tem o amor ágape, que é o amor perfeito, o amor que Deus dá para a humanidade, o amor perfeito através de Cristo Jesus. Uma das interpretações da palavra ágape é festa de amor, uma abundância de amor. Então, quando o coração do evangelista é incendiado pelo amor ágape, a sua vida não é mais a mesma. Um famoso evangelista da Romênia, Richard Wurmbrand, ele era ateu convicto, mas se converteu a Jesus Cristo. E a sua conversão foi tão profunda, foi tão tremenda, que ele andava pelas ruas da Romênia, olhava para as pessoas e ele pensava, será que ele é salvo? Será que ele já aceitou Jesus? Será que ele conhece Jesus Cristo? Se ele morrer hoje, vai para o inferno, vai para o céu? Qual vai ser o futuro dele? Então, tamanho, esse homem foi comovido pelo amor de Deus que veio na sua vida.
O grande evangelista, o grande missionário de Cristo nessa terra, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 10, escreve que tudo sofria por amor dos escolhidos, para que eles também alcançassem a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então o desejo de Paulo, o maior missionário, volto a falar aqui, que houve no nosso tempo, ele realmente tinha amor pelas almas, esse amor nascia do coração de Deus e vinha para o coração de Paulo. Segunda parte da parte 1, o evangelista é movido pela gratidão. Se tem algo que nos move para fazer a vontade de Deus, é o amor dele e também ser grato a ele. Não fazemos por obrigação, não fazemos por causa de uma religião ou porque algum líder está nos dizendo que temos que ganhar almas para o reino. Fazemos tudo por gratidão. O grande apóstolo Paulo cita na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu dou graças ao que me tem confortado. Isso é, eu sou agradecido, sou grato a Deus, a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Isso é, ter-me escolhido para esta obra. Aí ele continua: eu antes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia. Então, se tinha alguém que era grato a Deus para fazer para Deus, era o apóstolo Paulo. Que nós tenhamos o mesmo coração grato a Deus, não porque nós éramos perseguidores da igreja, mas porque nós estávamos no caminho sem volta, o caminho para o inferno. Terceira parte da parte 1, o evangelista é constrangido pela glória de Cristo. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, como lemos aqui no começo da lição, que ele era impulsionado pelo amor de Deus, agora entendemos que anunciar a Cristo é manifestar a glória de Deus. Essa glória é imprescindível para que as almas se convertam. O próprio Paulo falou isso no capítulo 4 da sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3 em diante, que ele diz: mas se ainda o nosso evangelho, a pregação de Paulo, está encoberto, é para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí Paulo continua de uma forma poderosa: porque não pregamos a nós mesmos, isso é coisa nossa, coisa da nossa cabeça, mas Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor a Jesus. Aí olha o versículo seguinte, onde Paulo fala da manifestação da glória de Deus em prol do evangelho. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, evangelizar é manifestar a glória de Deus, aquilo que está em nós seja manifesto para todas as pessoas que nos ouvem. Segunda parte da nossa lição: o amor que vê os perdidos como Deus vê. Então Deus vê diferente de nós. Nós temos conceitos religiosos que a pessoa tem que mudar conforme o nosso padrão religioso, mas Cristo, Deus, vê de uma forma diferente. Primeira parte da parte 2, o evangelista sente compaixão pelos perdidos. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, o texto diz que Jesus, vendo as grandes multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. O sentimento que Jesus teve ali, que o texto diz compaixão, fala de órgãos internos. Para o judeu e para o grego, a parte mais profunda do ser humano não é o coração, nem a mente, nem o cérebro, mas as suas entranhas. Então o texto está querendo dizer que Jesus sentiu como se doesse as suas entranhas, uma dor visceral, lá no profundo do seu ser, por causa da compaixão que ele tinha por aquelas ovelhas que estavam cansadas, desgarradas, que não tinham alguém que cuidasse dela. Então o evangelista, ele tem essa dor visceral pelas almas que estão perdidas. Isso move ele, isso mexe com ele. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz a orientação para os seus discípulos na grande comissão:
Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Esta palavra condenado devia tirar o nosso sono, devia tirar nós do comodismo, devia mexer com as nossas entranhas, com as nossas estruturas, para nós se movermos e fazermos mais em prol das almas perdidas. Segunda parte, da parte 2, o evangelista ora pelos perdidos. Se tinha uma coisa que movia o coração de Paulo, que impulsionava a vida dele, era a oração pelos perdidos. Paulo não fazia orações rápidas, ele transbordava em oração. Ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 1, ele diz que ele queria que eles soubessem o grande combate que ele tinha por eles. Isso é, esta palavra combate fala em agonia, em luta, até uma certa forma de desespero para ver aquelas pessoas firmes na fé. Já em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, fala o quanto que ele intercedia por esse jovem Timóteo. E ele dizia: dou graças a Deus que desde os meus antepassados sirvo como a consciência pura, porque sem cessar, olha só, ele não parava, sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Já os Filipenses, que é a chamada Carta da Alegria, Paulo intercede por esses crentes da seguinte forma, ali no capítulo 1, versículos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Essa palavra súplicas quer dizer estar carente. Então Paulo estava dizendo que eles tinham necessidades poderosas, profundas, e ele sabia que só Deus conseguiria suprir essas necessidades. Então o evangelista, ele sente a necessidade de orar pelos perdidos. E a terceira parte, da parte 2, o evangelista fala com ternura e verdade. O evangelho não pode ser pregado obrigando a pessoa a ter uma nova religião, obrigando a pessoa a mudar de atitude e ainda falar para ela que se ela não acontecer isso, ela vai para o inferno. Claro, a consequência é o inferno. Mas, como o texto diz, devemos pregar com ternura a verdade, de uma forma que a pessoa abra o coração e entenda que está sendo falado para ela algo que é de suma importância para a vida dela. Paulo, falando na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1, ele diz: antes disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Então, Paulo fazia tudo por amor às almas, fazia tudo para que as pessoas se convertessem. Então, ele pregava a verdade com ternura, sabendo que aquilo ali era algo essencial para a vida da pessoa. Terceira parte da nossa lição, o amor que persevera na missão. A palavra perseverar, ela é uma etimologia que vem do latim. Olha só que fantástico isso. Dividimos essa palavra em duas partes. Per, que quer dizer até o fim, e a segunda parte é severos, que quer dizer rígido. Então você vai até o fim de uma forma firme. Isso que quer dizer perseverar. E a primeira parte, da parte 3, o evangelista não desiste diante da rejeição. Infelizmente, para nossa tristeza, sempre vai haver pessoas rejeitando a mensagem do evangelho. Mas nem assim, aquele que tem a chamada evangelística, aquele que nasceu para pregar a palavra, aquele que quer ganhar almas, aquele que tem o amor de Cristo, aquele que tem a gratidão a Deus, ele não desiste diante da rejeição. O grande exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada é o apóstolo Paulo, o nosso grande missionário. Em Atos capítulo 17, ele esteve ali em Atenas e disse que seu espírito ficava comovido diante de tanta idolatria que havia naquela cidade. E ele foi, pregou o evangelho, falou para eles do Deus desconhecido que eles serviam, que eles vinham ali, era o Deus que eles não conheciam, Jesus Cristo. Onde que houve uma rejeição por causa da intelectualidade daquele povo. E no versículo 18 diz que os filósofos epicureus e estoicos diziam que ele era apenas um falador e que pregava deuses de estranhos.
E Paulo foi levado a Areópago para ensinar essa doutrina que ele falava, porque uma coisa boa de Atenas é que todos tinham oportunidade de falar. Mas o resultado foi muito fraco, tanto é que no versículo 32 diz que, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: ainda assim ouviremos outra vez ele falar disso. Então não houve uma grande conversão, não houve uma grande mudança, foi uma rejeição intelectual que o grande evangelista Paulo passou. Já em Atos capítulo 13, ele teve uma rejeição radical, de que na cidade de Antioquia, os judeus, vendo a multidão que seguia Paulo, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E o texto diz que Paulo e Barnabé, usando de ousadia, falaram: era necessário que nós pregássemos primeiro para vocês, os judeus, a palavra de Deus, mas como vocês a rejeitaram, vocês não se tornaram dignos da vida eterna. Por isso que agora vamos para os gentios. Então, mesmo Paulo sofrendo rejeição, ele já buscava outro povo para pregar a palavra. Segunda parte da parte 3, o evangelista confia na ação soberana de Deus. O profeta Isaías escreve no seu livro, capítulo 55, no versículo 10, ele diz que assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não volta, mas rega a terra, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo que eu a enviei. Então, assim como chove e essa água que choveu não volta para o céu e sim vai regar a terra, assim é a palavra de Deus. Ela vai se cumprir. Então, quando nós pregamos o evangelho, quando nós anunciamos a Cristo, vai acontecer aquilo que é para acontecer, salvação de almas ou perdição de almas. Infelizmente, pode acontecer, porque Jesus mesmo disse, já citei aqui, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, nós temos que confiar que Deus está fazendo a obra, Deus está salvando, Deus está libertando, ainda que aos nossos olhos pareça que não aconteça nada. Pela fé, nós cremos que a palavra de Deus não vai voltar vazia. Como estamos falando da ação soberana de Deus, aquele que tem a chamada de evangelista, ele tem os dons sobrenaturais sobre a vida dele. Um deles é o dom de cura, é o dom de milagres, é o dom poderoso que Deus usa. Para quê? Para essa pessoa ser exaltada? Não. Para chamar a atenção do Evangelho. No Atos capítulo 8, quando Felipe foi para Samaria pregar a palavra, o versículo 6 diz que as multidões unanimemente, isso é, todos prestavam atenção no que Felipe dizia. E o texto diz, por que acontecia isso? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, o evangelho foi anunciado porque os milagres chamaram a atenção para o evangelho. Atos capítulo 3, um texto maravilhoso, muito falado nas nossas igrejas. Pedro e João, que foram nona hora orar, isso é às 3 da tarde, foram para o templo, havia ali um paralítico desde criança, desde o seu nascimento ele era assim. E Pedro olha para ele e diz, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aconteceu um grande milagre e por causa desse grande milagre, quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. Então veja, os milagres não são para exaltar ninguém. Na verdade, os milagres são para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo e as almas se converterem no Evangelho. Isso é a soberania de Deus nessa terra. A igreja sendo usada para pregar o Evangelho com poder, com autoridade, com unção, com curas, com milagres, com maravilhas. Terceira parte da parte 3. O evangelista se alegra mesmo sem ver resultados imediatos. Foi o que eu falei agora há pouco, na segunda parte. Nós estamos com o coração em paz, sabendo que fizemos o nosso melhor, sabemos que pregamos a palavra, sabemos que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o ser humano. Como eu já citei aqui, quando Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. A palavra pregar é anunciar, é falar, é avisar, não é convencer. Como eu já disse aqui agora há pouco, quem convence é o Espírito Santo. A nossa função é pregar o Evangelho. Então, mesmo sem ver nada, temos que nos alegrar,
Porque além da alegria que nós temos que entender que isso é um privilégio que Deus nos deu, a igreja, o seu corpo, de pregar o evangelho, mas também é uma responsabilidade. Eu e você temos o privilégio de pregar o evangelho, mas também temos a responsabilidade de anunciar Jesus Cristo como Salvador do mundo. Onde que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, estava sendo questionado que ele queria trazer a glória para ele mesmo, que ele queria chamar a atenção. Onde que ele diz, no versículo 16, porque se não anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois se é me imposta essa obrigação, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então esse é o grande e a prioritária missão da igreja na terra, anunciar o evangelho. Concluindo a nossa lição, que o nosso coração, que é a sede dos nossos sentimentos, daquilo que nos move, daquilo que nos impulsiona, esse coração seja cheio do amor de Cristo, amor ágape, o amor perfeito. Seja um coração cheio de gratidão, seja um coração com amor pelos perdidos, seja um coração que realmente pague o preço na oração pelos que não conhecem o Evangelho, que tenha paciência para pregar o Evangelho, que tenha ternura, mas que pregue a verdade com sabedoria e com amor, e que mesmo que não veja os resultados, agradeça a Deus por esse grande privilégio. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado a lição número 3, o coração do evangelista. No próximo final de semana, estarei aqui comentando a lição número 4, evangelismo relacional, ganhando amigos para Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz, tchau.